Olá, seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na internet e principalmente dos temas mais buscados no Google. Hoje a gente fala sobre o IBGE, que foi o primeiro assunto mais buscado do dia desta quinta, com mais de 200 mil pesquisas, como você vê aí na tela. A procura, gente, é consequência do concurso temporário para o censo de 2021, que oferece mais de 204 mil vagas. Vamos ver então onde é que o pessoal está mais buscando essa informação, ou seja, as regiões que demonstraram maior interesse nesse tema. Em primeiro lugar, a gente tem Piauí, seguido aí de Roraima, Amapá, Bahia e Acre. Já nas consultas relacionadas, temos IBGE abre concurso para mais de 200 mil vagas para o censo, o site do IBGE, seguido aí da palavra inscrição, e IBGE abre vagas. Hoje eu converso com Bruno Malheiros, que é coordenador de RH do IBGE, que vai contar tudo para a gente aí sobre esse concurso. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Mário, tudo ótimo. Bem-vindo aqui. Bom, uma baita oportunidade, né? Em meio a uma pandemia, tantas vagas, mesmo com um concurso temporário. Queria saber aqui mais detalhes, né? Que cargos são esses? Quem pode participar? Quais são os pré-requisitos? Conta pra gente. Mari, vamos lá. Hoje a gente abriu mais de 204 mil vagas em um processo seletivo simplificado para 3 funções. As funções todas para trabalhar na operação do Censo Demográfico 2021. Essas funções são agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. Recenseador é o mais simples, todo mundo conhece. O recenseador é a cara do censo, é o profissional que está na rua, que vai visitar os domicílios, aplicar os questionários e, de fato, fazer o censo acontecer. O supervisor é a pessoa que fica acima do recenseador. Na verdade, ele tem a responsabilidade de orientar, acompanhar, supervisionar e treinar o recenseador para garantir que o recenseador esteja na rua fazendo o seu trabalho do jeito correto, conforme foi planejado, seguindo os procedimentos. O agente censitário municipal é responsável pela coleta em um município. Isso é a regra na maioria dos casos. Claro que, por exemplo, um município como São Paulo, que é muito grande, a gente quebra ali o território geográfico em pequenas regiões para ter mais de um responsável. Mas, na grande maioria dos municípios, é um responsável por município. Bruno, a ideia, então, é contemplar o Brasil todo, né? E olha que o Brasil é grande, né? Esse é o desafio. Isso aí, o Censo Demográfico é a única pesquisa do IBGE que vai a todos os municípios do país. Então, a gente vai ter vaga em todos os municípios para poder visitar todos os domicílios. E os candidatos, eles podem fazer 2 cargos diferentes, por exemplo, ao mesmo tempo? As provas são no mesmo dia ou não? Como é que é essa oportunidade, esse leque aí? Porque a gente tem 3 cargos, né? Explica melhor para a gente. Então, a gente colocou as provas em dias separados. As vagas de agente censitário municipal e supervisor são um processo seletivo só. O primeiro colocado fica como agente municipal e os demais, dentro do número de vagas, são os supervisores. O processo seletivo para essas vagas vai acontecer, a prova vai acontecer no dia 18 de abril. Para a recenseadora, ela vai acontecer no dia 25 de abril. A gente já colocou em datas separadas, de forma que as pessoas que têm interesse em concorrer às 2 funções, aos 2 cargos, eles podem fazer os 2 processos seletivos e, se for aprovado nos 2, tomara, ele escolhe o que ele acha mais interessante e assume a vaga do que ele escolher. E agora a questão da escolaridade, né? Eu preciso ter nível superior ou não? Com nível médio, fundamental, eu consigo fazer? Como é que funciona essa pré-seleção aí, para quem está em casa entender se pode ou não prestar esse concurso? Pois é, essa é uma grande vantagem desses processos seletivos. Para o agente censitário municipal e supervisor é exigido apenas o nível médio e para o recenseador apenas o ensino fundamental, ou seja, uma grande parcela da população tem condições de participar de pelo menos um dos 2 processos seletivos. A banca é a Sebrasp, né? É difícil a prova? Fala um pouquinho do que vocês cobram nessa prova do censo. Isso, a banca vai ser o nosso parceiro para a operacionalização desses processos seletivos, é o Sebrasp, uma instituição aí já reconhecida há muitos anos. A prova para os agentes censitários municipais e supervisores, ela vai contar com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico quantitativo, ética no serviço público, noções de administração e noções gerenciais, porque eles vão assumir um cargo de chefia, né? Eles vão estar à frente dos recenseadores, e também conhecimentos técnicos. No caso do recenseador, a prova vai tratar de língua portuguesa, matemática, ética e conhecimentos técnicos. Uma coisa importante de falar é que o conhecimento técnico é baseado no manual que é disponibilizado pelo próprio IBGE e está disponível tanto no site do IBGE quanto no site do Sebrasp.
Ah, ótimo falar disso. Já já a gente vai dar aí o site para quem quiser se inscrever e quem quiser consultar também o manual. Agora, em relação à carga horária, também tem diferença, né? Quem está na rua trabalha uma carga horária diferenciada de quem está no gerenciamento, né? Isso. Quem está no gerenciamento trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. É horário de trabalho normal. O recenseador, ele não tem uma carga horária pré-estabelecida. A gente recomenda que ele trabalhe no mínimo 25 horas por semana, porque esse é um tempo mínimo para ele dar conta de todas as atividades que ele tem que fazer, visitar todos os domicílios do setor no qual ele for alocado. Mas ele não tem uma carga horária mínima, não tem uma carga horária definida, porque ele recebe por produção. Então, é de interesse do próprio recenseador coletar o máximo de entrevistas que ele puder, para ele receber mais, e para o IBGE também é nosso maior interesse que a operação aconteça de forma rápida, célere. Agora, o último censo foi lá em 2010, né, Bruno? Você estava me contando aqui nos bastidores que de 10 em 10 anos a ideia é fazer o censo, mas em 2020, por conta da pandemia, claro, não teve como. E eu imagino que de 2010 para cá, né, muita coisa aconteceu e também a questão da insegurança, essas pessoas têm que bater aí direto na porta do cidadão, né? Muita gente tem medo de abrir a porta. Então, tem alguma dica de segurança? Eles vão vestidos? Tem um crachá? Porque a gente sabe que existe, infelizmente, né, os oportunistas que aproveitam essas situações para aplicar golpes, enfim, para tirar proveito do cidadão que está ali e deve, claro, contribuir com o IBGE. Então, esse é o 13º censo demográfico que acontece no Brasil. O IBGE assumiu os censos desde 1940 e a cada 10 anos a gente realiza essa operação. Uma coisa interessante é que a cada operação a gente tem um desafio novo, né? O de 2010 foi o primeiro censo que a gente não usou papel, foi todo feito de forma digital. E nesse censo agora a gente tem vários desafios. Um deles é a questão da segurança, que você mencionou. Então, vale reforçar que todos os recenseadores possuem a identificação completa, crachá, eles estão uniformizados com o uniforme do IBGE, com os equipamentos de segurança, claro, a gente está num ano de pandemia, então eles vão estar utilizando máscara, álcool gel, essa coisa toda. E todos os habitantes que forem abordados por um recenseador podem conferir no site do IBGE, pelo número da matrícula, se aquela pessoa de fato trabalha para o IBGE. Muito interessante esse dado, então. Pode pedir matrícula, então, para quem abordar você aí no portão da sua casa e checar no site do IBGE se realmente é um recenseador, é isso? Isso, pode sim. E está bem grande a matrícula no crachá. O morador vai conseguir olhar com tranquilidade. Bruno, é um concurso de 3 meses, é isso? Quando é que eles começam de fato? E queria saber também sobre direitos trabalhistas, né? É temporário, mas o que eles têm direito? Sim, são vagas temporárias. Os agentes censitários municipais e supervisores vão ficar com a gente por 5 meses. Eles vão ser contratados logo depois da divulgação do resultado final do processo seletivo, final de maio, começo de junho. E os recenseadores ficam conosco por 3 meses, que é o tempo necessário para a gente poder dar conta da operação do censo. Os agentes censitários municipais e supervisores têm diversos benefícios que vêm da Lei 8745, eles têm direito ao auxílio alimentação, auxílio transporte, férias, 13º. No caso dos recenseadores que trabalham por produção, eles têm o direito ao pagamento da produção, eles têm os auxílios que eles recebem para realizar as atividades, por exemplo, o auxílio treinamento, para ele custear transporte, alimentação no período de treinamento, o auxílio locomoção, para ele poder se deslocar no território, e ele também tem direito a 13º e férias proporcionais relativo à produção e ao período que ele ficou no IBGE. Já eu quero saber mais aí sobre esse treinamento. Já volto contigo, Bruno. Vou aqui voltar para as telas, porque lá no Twitter, gente, teve enquete sobre esse assunto. A gente perguntou aí se o internauta pretende fazer esse concurso. Olha o resultado que a gente teve, 50-50. 50% diz que sim, 50% diz que não. Afinal, em tempos de pandemia e desemprego, como eu comentava, né, mesmo sendo um trabalho temporário, já é uma esperança, já é uma graninha aí caindo no bolso. Bruno, agora a gente viu o resultado aí meio a meio, a gente já conversava aqui nos bastidores também, que o que me gerou curiosidade foi mais de 204 mil vagas, né? Difícil preencher também, por mais que a gente esteja nessa situação que muita gente está precisando, muitos desempregados, difícil preencher tudo isso. Vocês enfrentam também alguma dificuldade na hora de conseguir, né, colocar todo mundo aí na rua para fazer a pesquisa? A gente enfrenta sim, porque, como eu disse, a gente vai ter vaga em todos os municípios do país. E, às vezes, a pessoa não está nem sabendo. Por isso que a gente tem essa necessidade de parceria com vocês, colegas da imprensa, para comunicar à população, para as pessoas saberem que esses processos seletivos estão abertos. É comum em processos seletivos com uma quantidade de vagas tão grande. Aliás, vale dizer que esse é o maior processo seletivo para contratação
do país. E nesse tipo de processo, de fato, o nosso maior desafio é fazer com que a informação chegue às pessoas para que elas tenham consciência do processo aberto e possam se candidatar. Um pouquinho do salário, né? Que o pessoal quer muito saber sobre isso. Quanto ganha cada cargo, Bruno? Claro, o agente censitário municipal tem um salário de R$ 2.100, o agente censitário supervisor de R$ 1.700, com os benefícios que eu já comentei, auxílio alimentação de R$ 458 e outros, auxílio transporte, enfim. E o recenseador, como eu já disse, ele ganha por produção. Então, o recenseador, quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele se empenhar, mais ele vai ganhar. A média, só para a gente ter noção de quem fala se está em dúvida, né, em qual cargo escolher, tem uma média para a gente ter uma noção de quanto que eles fazem, por exemplo, quantas pesquisas por dia, num mês aí, quanto é que dá para tirar? Olha, essa pergunta sempre aparece, é muito difícil a gente dar média, porque a gente tem desde pessoas que ganham pouco porque se dedicaram um pouco ao trabalho, até gente que ganha muito dinheiro. Agora, para facilitar, para o candidato ter uma ideia de quanto ele vai ganhar, a gente vai disponibilizar no site do Sebrasp, no site do IBGE, a partir do dia 23 de fevereiro, um simulador. Então, ele coloca ali o município no qual ele quer trabalhar, porque a taxa varia de acordo com o município. Ele vai colocar o município, a quantidade de horas semanais que ele vai dedicar ao trabalho, e ali ele vai ter uma ideia mais precisa de quanto ele vai ganhar. Porque a carga horária está diretamente relacionada a quantos domicílios ele consegue visitar naquele município. E você disse também que tem treinamento, né? Então também não precisa ficar receoso aí que vai passar no concurso e já vai começar. Tem uma fase aí anterior, me fala um pouquinho das etapas a partir do momento que a pessoa é convocada. Os agentes censitários municipais e supervisores já vão entrar fazendo treinamento direto, até porque eles vão ser os responsáveis por treinar e acompanhar os recenseadores. No caso dos recenseadores, o treinamento é parte do processo seletivo. Quando é divulgado o resultado final das provas feitas pelo Sebrasp lá no dia 27 de maio, eles vão ser convocados a partir de julho para um treinamento que dura 5 dias, 8 horas diárias, e nesse treinamento eles recebem todas as orientações. Ao término, eles fazem uma prova. Os que forem aprovados na prova, com mais de 50% de acerto no teste final, são contratados e começam o trabalho. Maravilha, coisa boa, notícia boa e para quem está precisando de uma oportunidade. Bruno, fala para mim agora a importância do censo demográfico, né? Apesar dele acontecer só de 10 em 10 anos, ele é um balizador aí de muitas decisões também, planejamentos até do governo, né? Eu queria que você explicasse para que ele serve. Nossa, é até difícil falar do censo, porque eu sempre acabo esquecendo alguma informação muito importante, mas o censo é a pesquisa que vai a todos os municípios. É por meio do censo demográfico que nós, brasileiros, nos conhecemos. O censo diz para a gente quantos nós somos, onde nós vivemos, em que condições nós vivemos, ou seja, ele serve de subsídio para qualquer política pública. Não é possível discutir saúde, educação, saneamento básico sem o mínimo de dados disponíveis, e o censo é quem traz esses dados. Ele serve não só para o governo, para o desenvolvimento de políticas públicas, mas para a academia, para subsidiar pesquisas nas áreas sociais, nas áreas humanas. Então, ele traz o máximo de informações. Eu costumo dizer que o censo não é um projeto do IBGE, ele é um projeto de todos os brasileiros. Porque para que nós possamos tomar decisões, não só o governo, não só a academia, mas para nós tomarmos decisões na nossa vida prática, nós precisamos das informações do censo. Maravilha. Eu estava esquecendo aqui de uma questão, Bruno. Tem cotas também nesse concurso? Sim, sim. Os processos seletivos têm cota, 20% dedicado às cotas raciais, a pessoas pretas e pardas, e 5% dedicado às pessoas portadoras de alguma deficiência previstas na legislação. Bom, se você aí de casa ficou interessado, acesse o site do Sebrasp, que é a banca, lá tem tudo, o edital, o manual que o Bruno falou, é sebrasp.org.br, sebrasp.org.br, está aparecendo aí na sua tela. Se não aparecer, eu repito aqui, sebrasp.org.br. Bruno, agradeço demais aqui a sua entrevista, o seu tempo, viu? Boa sorte com todas as entrevistas que vão aparecer daqui para frente, que a gente consiga aí disseminar essa informação, muita gente precisando de um emprego, mesmo que seja temporário. Mari, muito obrigado e a gente conta com muitos candidatos aí nesse processo seletivo. Um grande abraço. Outro. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, você fica por dentro de outros temas que foram buscados no Google ao longo aí dessa semana. E também a gente fala sobre fake news. Não saia daí, eu volto já.
Estamos de volta e nesse bloco a gente descobre o que mais está na web aí nessa semana. Vamos conferir as telas aqui comigo? Na segunda-feira, Araraquara foi parar nos assuntos mais buscados com mais de 50 mil pesquisas. Isso porque a Secretaria de Saúde de lá confirmou 12 casos da nova cepa brasileira do novo coronavírus, aquela encontrada lá em Manaus e que já está se espalhando pelo país, né? Na própria segunda, para tentar conter esse novo surto, foi publicado um decreto proibindo a circulação de pessoas na cidade sem justificativa. Então, quem estiver passeando não pode. Além disso, o comércio essencial só pode ficar aberto até às 20 horas. E, infelizmente, ao longo dessa semana, de segunda para cá, a situação piorou por lá. A saúde está realmente em colapso, 100% de ocupação de leitos de enfermaria e leitos de UTI. Preocupante, viu? Outro lugar também que está sofrendo com a Covid é a Bahia. Na terça-feira, o termo toque de recolher também foi bastante pesquisado. O governo de lá decretou o toque de recolher a partir de amanhã, sexta-feira, na maior parte do estado, entre 22 horas e 5 da manhã, para também tentar conter aí o avanço do novo coronavírus. Por lá, gente, só funciona o comércio essencial. Os números também preocupam. A taxa de ocupação de leitos de UTI na quarta já era de 74%. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de um termo que apareceu nos trends na terça-feira, na verdade, um nome, Daniel Silveira, ocupando aí o segundo lugar com 500 mil pesquisas. O deputado foi preso na noite de terça-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes, aqui do STF. E isso aconteceu depois que o parlamentar publicou um vídeo com manifestações contra instituições democráticas e incitação à violência contra ministros do STF. A prisão dele foi mantida ontem na sessão plenária por unanimidade. Na quarta, foi a vez do Ceará parar aqui nos trends, também por conta de decreto que começou a valer hoje. As aulas voltaram a ser suspensas, espaços públicos como praias, praças, só podem ser usados até 5 da tarde. O horário do comércio foi reduzido e também tem toque de recolher para lá de 10 da noite às 5 da manhã. O decreto vale por 10 dias. Ufa, muita notícia. Vamos lá, agora que você ficou por dentro dos destaques da semana, eu te convido para a gente falar de fake news, ou melhor, combater fake news, um mal que tem estado aí cada vez mais presente no nosso dia a dia. Lá no Instagram da TV Justiça, toda semana a gente publica uma fake news e explica o porquê daquela notícia não ser verdadeira. Você vai ver aqui, que a gente desmentiu a notícia de que um cacique teria morrido depois de receber uma dose da vacina contra a Covid-19. E, na verdade, gente, ele tinha várias comorbidades e morreu depois de uma parada cardíaca. Aqui na TV Justiça a gente também está combatendo as fake news. Durante a nossa programação, você assiste a vários interprogramas que tratam desse assunto. Vamos ver um? Disponíveis hoje no mercado são vacinas que passaram por um critério técnico e os estudos para o desenvolvimento até das novas vacinas, das novas tecnologias, vem acontecendo há mais de 30 anos. Então não é um processo recente, são confiáveis, elas não produzem câncer, o vírus não vai se incorporar ao nosso DNA, não existe essa possibilidade. Bem como, por exemplo, algumas informações de que hidroxicloroquina cura Covid, não existem evidências suficientes para isso. A hidroxicloroquina cura outras doenças, assim como o termômetro infravermelho não causa câncer. Tudo isso passa por um padrão de qualidade antes de ser lançado no mercado. Então tenha cuidado onde você busca informação. É tanta fake news sobre vacina que a gente tem visto por aí, que eu chamei a infectologista Joana Dark, que você viu aí no vídeo, para conversar comigo e desmistificar outras fake news relacionadas a esse tema. Doutora, seja muito bem-vinda aqui, boa noite, obrigada por participar com a gente mais uma vez. Já quero começar falando sobre comprovação científica. Todas essas vacinas, que a gente tem visto aí, têm comprovação científica, certo? Boa noite, obrigada pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar aqui.
Com certeza, todas as vacinas que a gente tem hoje disponível, inclusive as que estão ainda sendo estudadas, são vacinas seguras, com comprovação científica. Todas elas passaram por um processo de investigação. Como eu falei antes, algumas já estão sendo estudadas há mais de 30 anos, porque, inclusive, essa família de coronavírus era um pouco antiga. E as vacinas, elas são confiáveis por causa disso. São comitês internacionais, são grupos de pesquisa sérios, e, geralmente, quando tem algum problema, antes de chegar no cidadão, esse trabalho para, essa pesquisa para. Então, todas as vacinas que estão disponíveis atualmente passam por essa avaliação científica, por esse controle. É importante dizer isso, né? Teve tanta fake news sobre esse assunto. Câncer, prejuízo ao feto, morte. Doutora, algum efeito colateral desses é real? Ou qual que é o efeito esperado quando a pessoa toma a dose da vacina? Quando a gente toma vacina, o nosso organismo, ele vai produzir sim um efeito. Então, assim, o seu organismo vai reagir até para produzir a imunidade. E esse processo de produção de anticorpos leva, às vezes, a um certo mal-estar. Então, a maioria das vacinas, elas podem dar, assim, uma dor no corpo. A principal sintoma é a dor local, no local da vacina, né, por causa da injeção. E, às vezes, nesse processo de produção de anticorpos, você pode ter um pouquinho de febre, um pouquinho de mal-estar, simular até um pouco a doença, mas de forma bem branda e leve. Nada que se compara a você passar pela doença. Esses são os principais efeitos com relação à vacina. E é importante dizer também, doutora, que isso é o corpo reagindo, né? E produzindo justamente o que é necessário para combater caso você contraia o vírus, é isso? É isso mesmo. Inclusive, tem algumas vacinas, como aquelas de novas tecnologias, como a da Pfizer e da Moderna, na segunda dose, como o organismo até produziu mais anticorpos, as pessoas sentiram até um pouquinho mais de mal-estar, mas foi coisa leve, nada acentuado. Como a maioria das vacinas que a gente tem no calendário da criança, no nosso calendário do dia a dia. Então, são seguras e os efeitos, eles são tênues, são leves. Não vejo a hora de tomar a minha, viu? Doutora, as fake news, elas têm esse poder aí de atrapalhar uma vacinação em massa? A gente vê que realmente a quantidade de fake news relacionadas à vacina tem crescido, né? Tem crescido, atrapalha muito, porque quem realiza assim, essas falsas propagandas, o que acontece? Eles usam mais a questão do sensacionalismo. Infelizmente, algumas pessoas tendem a acreditar mais nas fake news do que na realidade. E isso pode, sim, prejudicar muito e criar o que a gente chama de bolsões de vulneráveis após uma campanha. Por causa disso, a gente teve algumas doenças que retornaram, como o sarampo e outras, né? Por causa, justamente, um fator foi a questão da fake news. Isso é péssimo para os programas de imunização, né? E para a prevenção coletiva da população. Agora, o que é real está acontecendo, e eu quero saber se é preocupante, doutora, é a questão da segunda dose não ter chegado em todos os lugares. Então, tem gente que tomou a primeira, ainda não tomou a segunda. E aí? Isso é preocupante, porque algumas vacinas, né, os estudos demonstram que você precisa da segunda dose como um reforço para que o seu organismo produza a quantidade de anticorpos necessários para a proteção. É lamentável não termos ainda a segunda dose e nem termos a vacina para todo o grupo prioritário e até mesmo toda a população. É um problema de logística, né? Um problema que a gente está vendo que nem é só no Brasil, né? No mundo todo, vários problemas associados aí à aquisição de vacinas. Isso é muito ruim e exige um planejamento muito cuidadoso. Por isso que é importante a gente manter ainda aquelas medidas famosas que a gente conhece, né? Verdade, não esquecer, máscara e álcool sempre. Doutora, nosso tempo acabou, foi tão rápido, mas eu agradeço demais aqui seus esclarecimentos. Muito obrigada por ter participado mais uma vez com a gente. Obrigada. Bom, a gente chega ao fim, então, do nosso programa. Eu agradeço também a sua companhia aí de casa. Não deixe de acompanhar nossas redes, Instagram, Twitter, YouTube, a gente está lá. Eu volto semana que vem com mais assuntos da web para você. Até mais.